E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Olha isso aqui. Essa aqui é uma lousa necessariamente utilizada pelo professor Rogério Gozzi, que ele está aqui do meu lado, inclusive. Fala aí, Rogério. Ele usa essa lousa mais para fazer as anotações dele frente às aulas que ele está publicando agora, né? Uma coisa mais profissional, mais bonita, moderna. Né? Não que as antigas não fossem, mas né, tá um negócio da hora. E ele usa, aí eu peguei, apaguei né, as anotações dele e fiz um rabisco aqui. E ele falou, você não quer gravar esse rabisco aqui? Eu falei, bom, vou gravar. Então, o rabisco aqui agora, que eu vou falar para vocês rapidamente, é frente ao transporte de oxigênio e CO2 do ar atmosférico, do pulmão para os tecidos, e aí dos tecidos para o pulmão e de volta para o ar atmosférico. Bom, basicamente, nós precisamos de oxigênio para desenvolver as nossas atividades. Por quê? Porque o oxigênio ele é utilizado como um dos substratos da mitocôndria. A mitocôndria ela vai produzir ATP, que é a energia química que vai movimentar todas as nossas células, vai desencadear todas as nossas funções energéticas. E o oxigênio ele é necessário. E como produto do metabolismo da mitocôndria, ela vai acabar liberando dióxido de carbono. Então veja, nós temos uma dualidade de gases. O oxigênio sendo convertido em dióxido de carbono através dos processos metabólicos da mitocôndria. E olha só que coisa, nós precisamos absorver o oxigênio para levar até a célula. Da mesma maneira, nós precisamos eliminar o CO2 na atmosfera. Então nós temos mecanismos específicos para isso. Então, vamos começar com o oxigênio. O trajeto do oxigênio é da atmosfera para o pulmão, do pulmão para o sangue e do sangue para os tecidos e para as células. Existe um mecanismo para isso. Vamos lembrar o seguinte, o nosso sangue é uma matriz hidrofílica, ou seja, é uma matriz solúvel em água. O oxigênio e o dióxido de carbono são moléculas apolares, elas são lipofílicas, elas se solubilizam em óleo. Nosso sangue não é óleo, nosso sangue é uma matriz aquosa. Para tanto, a gente precisa transformar essas substâncias ou em compostos hidrofílicos ou fazer um transporte conectado a alguma coisa. Então vamos começar pelo oxigênio. O oxigênio ele é obtido através da inspiração. Então a gente vai aumentar a pressão do gás atmosférico nos nossos pulmões. No pulmão ocorre a troca de gases. E aí também a gente tem a circulação que vai passar ali pelo pulmão. Olha o seguinte, o nosso sangue é rico em um tipo de célula chamada de hemácia, ou também chamada de eritrócito. O eritrócito ele tem uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, permite o transporte de oxigênio. E olha só que coisa extremamente interessante. Quando a gente inspira, o oxigênio fica numa pressão elevada dos nossos pulmões. Quando a pressão de oxigênio está elevada, o oxigênio ele se liga à hemoglobina. Existe um grupamento químico chamado de heme na hemoglobina, o oxigênio vai se ligar lá. Mas isso acontece a altas pressões de oxigênio. Então o sangue chegou aqui. Ele chegou aqui, o oxigênio se ligou à hemoglobina. E aí ele começa a circular novamente para o corpo. Nessa que ele vai circulando para o corpo, indubitavelmente, ou seja, invariavelmente, a pressão de oxigênio vai diminuindo. Se a pressão de oxigênio vai diminuindo, nós temos uma relação da ligação do oxigênio com a hemoglobina frente às pressões de oxigênio. Se a pressão de oxigênio cai, o oxigênio ligado à hemoglobina se dissocia. Então, conforme a hemoglobina que está na hemácia vai circulando, a pressão vai diminuindo. Então ela vai parar aqui no sangue. Nós temos os vasos de grandes calibres, calibres médios, pequenos e arteríolas e vênulas. Conforme vai diminuindo os calibres dos vasos sanguíneos, a pressão de oxigênio nesses calibres diminuídos também vai diminuindo. Na verdade, a pressão de oxigênio vai diminuindo nos vasos sanguíneos conforme o calibre vai diminuindo. Quando chega próximo ao tecido, que nós já estamos em nível de vênula e arteríola, olha só, a pressão está tão baixa que o oxigênio ele vai dissociar, vai se desligar da hemoglobina para passar lá na célula. Veja que ele precisa ser transportado através da hemoglobina porque ele é apolar. O nosso sangue é polar de um modo geral. Então ele ligado com a hemoglobina, ele não tem interferência nenhuma nesse processo. Quando ele está ligado, chega aqui nas arteríolas, a pressão de oxigênio é baixa,
o oxigênio se dissocia aqui da hemoglobina, vai para a matriz extracelular. Como ele é bem lipofílico, apolar, ele difunde numa boa através das membranas biológicas, por decorrência de que a membrana é apolar, ele atravessa numa boa. O oxigênio entra na mitocôndria, a mitocôndria vai consumir esse oxigênio para produzir ATP e vai liberar CO2. O CO2 ele vai ser continuamente produzido, então nós temos que eliminá-lo de alguma forma. Só que tem um problema. O CO2, diferentemente do O2, que é o oxigênio, não se liga à hemoglobina. Na verdade ele se liga, mas ó, isso aqui ó, merreca. Então o que você precisa fazer? Você precisa transformar o dióxido de carbono em alguma coisa que seja polar. Para tanto, o oxigênio, que já entrou, foi consumido e virou CO2, o CO2 vai sair, ele consegue transitar para dentro e para fora da membrana da célula numa boa, porque ela é apolar, o CO2 é apolar, enfim. Vai cair na matriz extracelular e aí ele vai começar a ser direcionado para o sangue. Quando ele chega na hemácia, nós vamos ter um evento muito importante, que é o evento da catálise da anidrase carbônica. O que seria isso? A anidrase carbônica é uma enzima que catalisa a formação deste ácido aqui. Nós chamamos de ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele é obtido a partir da água e do dióxido de carbono. Então, ela permite essa ligação e forma ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, ou seja, um ácido fraco quer dizer que ele não dissocia completamente. Nós temos uma fração não dissociada e uma fração dissociada. Então nós formamos íons H+, e íons bicarbonato. O bicarbonato e o ácido carbônico, eles vão ser transportados dentro da hemácia. Eles são hidrofílicos. E a hemácia vai migrando lá para os pulmões. E olha só que coisa fantástica. A quantidade de CO2 nos tecidos é muito alta. Se a quantidade de CO2 nos tecidos é muito alta, nós deslocamos a formação para ácido carbônico. Isso é o que nós chamamos de lei de ação das massas. Quando você tem muito de alguma coisa, para reações químicas nós precisamos transformar em outras. E como essa reação é reversível, o CO2, quando está em enormes quantidades, ele é deslocado para se formar ácido carbônico. Muito bem, a quantidade de ácido carbônico que foi formada foi transportado lá até os pulmões. Olha só, nos pulmões, a quantidade de CO2 é inferior à quantidade de ácido carbônico. E aqui também vai entrar o que nós chamamos de lei de ação das massas. Aquele que está em maior quantidade vai se transformar, se dissociar, se desacoplar para formar o outro produto. Como é reversível, isso vai acontecer. Então se eu tenho muito ácido carbônico aqui nos pulmões, eu quebro ele, e para isso eu preciso da anidrase carbônica para fazer isso, em CO2 e água. E aí o CO2, por sua vez, vai lá para o pulmão, do pulmão cai fora para a atmosfera. E é dessa forma que a gente transporta esses dois gases de maneira resumida através do nosso sangue. Beleza, turminha? Então, dá um joinha se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida do Facebook, participa do canal do YouTube do nosso querido amigo Rogério Gozzi, que está aqui do meu lado. Chega aí, Rogério, dá umas caras. Ah, não, ele está sem óculos, não pode aparecer. Vixe. Então, curte lá também a página do Facebook do nosso querido amigo Rogério Gozzi e o seu canal do YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.